No fim dos anos 40, pesquisadores russos mantiveram 5 pessoas acordadas por 15 dias usando um estimulante em gás experimental. Oi, eu sou o Dr. Cowboy Toy Bunny, o cowboy digital. E o experimento do sono russo era uma das minhas creepypastas favoritas, porque, sei lá, eu acho que eu sempre gostei de terror médico. E hoje eu vou ler ela pra vocês e tentar explicar algumas coisas. Vambora. Foram mantidos em um ambiente selado para cuidadosamente monitorar o consumo de oxigênio. Assim, o gás não os mataria, já que era tóxico em alta concentração. Isso foi antes dos circuitos fechados de câmera, então só havia monitoração via microfones e uma vidraça de 5 polegadas de grossura numa janelinha de porta que adentrava a câmara. Esta estava repleta de livros e sacos de dormir, mas sem camas, bem como água corrente, um banheiro e suficiente comida seca para todos os 5 por pelo menos um mês. Peraí, banheiro? Que tipo de banheiro? Tem um cômodo banheiro? Ou tem um vaso sanitário? O que impede de um filho de uma cadela desse ir até lá e quebrar a cabeça no vaso até ir de vala? Não me parece muito seguro, mas continuando. As cobaias eram prisioneiros políticos acreditados como inimigos do Estado durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo ia bem durante os 5 primeiros dias. As cobaias dificilmente reclamavam. Eles acreditavam falsamente que seriam libertos se submetessem ao teste e não dormissem por 30 dias. As conversas e atividades eram monótonas, e foi notado que eles cada vez mais contavam sobre eventos traumáticos do passado. O tom geral das conversas ganhou um aspecto obscuro após os 4 primeiros dias. No fim do 5º dia, começaram as reclamações sobre as circunstâncias e eventos que os levaram até onde estavam agora, e começaram a demonstrar paranoia severa. Eles pararam de falar e começaram a alterar entre sussurros no microfone e na portinha da porta. Estranhamente, todos eles pareciam pensar que poderiam vencer o experimento delatando um dos companheiros, as outras cobaias cativas. Inicialmente, os pesquisadores acharam que isso poderia ser um efeito do próprio gás. Após 9 dias, o primeiro deles começou a gritar. Ele corria pela câmara de parede a parede, repetidamente, gritando a plenos pulmões por 3 horas seguidas, a um ponto de que a sua voz foi reduzida a guinchos ocasionais. Os pesquisadores apontaram que ele teria fisicamente rompido as suas cordas vocais. A coisa mais surpreendente sobre esse comportamento foi como os outros cativos reagiram, ou melhor, como não reagiram. Eles continuaram sussurrando no microfone até uma segunda cobaia começar a gritar. Os 2 que não gritavam destruíram livros e esfregaram página após página no rosto. Depois as passaram calmamente pela janelinha da porta, e os gritos pararam. Os sussurros também pararam. Após mais 3 dias, os pesquisadores checaram os microfones de hora em hora para ter certeza de que estavam funcionando, já que era praticamente impossível não haver algum som ocorrendo no local com 5 pessoas em ambiente fechado. O consumo de oxigênio na câmara indicava que todos os 5 estavam vivos. Na verdade, o nível do consumo de oxigênio equivalia a 5 pessoas executando exercícios de alta performance. Pela manhã do dia 14, os pesquisadores fizeram algo que eles disseram que não fariam para obter uma reação dos cativos. Eles usaram um comunicador de dentro da câmara, esperando provocar qualquer resposta das pessoas que eles acreditavam que poderiam estar mortas ou vegetando. Iremos abrir a câmara para testar os microfones. Afastem-se da porta e deitem no chão, ou iremos atirar. Obediência irá conferir a um de vocês liberdade imediata. Para a surpresa de todos, eles ouviram uma voz calma responder em uma única frase: "Nós não queremos mais ser livres." Os pesquisadores discutiram com os militares fundadores da pesquisa. Incapazes de provocar qualquer outra resposta usando o comunicador, eles finalmente decidiram abrir a câmara à meia-noite do dia 15. Meu amigo, pra que você vai fazer isso meia-noite? Não dá pra fazer isso de dia, no começo do turno? Pelo amor de Deus. Meia-noite está pedindo para dar merda. A câmara descarregou o gás estimulante e então se preencheu de ar fresco imediatamente. Os microfones detectaram alguma coisa. 3 diferentes vozes começaram a implorar e suplicar pela vida de seus entes queridos, para que ligassem o gás novamente. A câmara estava aberta e os soldados foram enviados para dentro para resgatar as cobaias. 4 das 5 cobaias ainda estavam vivas, mesmo que ninguém pudesse chamar aquele estado que estavam de vida. As rações tinham sido consumidas apenas até o 5º dia. Haviam nacos de carne do sujeito morto, de seu peito e coxas enfiadas dentro de um ralo no centro da câmara. O bloqueio permitiu que 4 polegadas de água tivessem se acumulado no chão. Nunca foi determinado o quanto dessa água na verdade era sangue.
Todos os 4 sobreviventes também tinham grandes porções de músculo e pele arrancados de seus corpos. A destruição da carne e exposição dos ossos nas pontas dos dedos indicavam que as feridas foram infligidas pelas próprias mãos, não os dentes, como os cientistas inicialmente cogitaram. Examinando mais de perto, as posições e os ângulos das feridas indicavam que a maioria foram auto-infligidas, mas não todas. O meu amigo com licença, que é facilmente identificável uma lesão compatível com mordida e do que uma unhada ou arrancar com as pontas dos dedos. Mas enfim, o cientista russo, né? Fazer o quê? Os órgãos da cavidade abdominal abaixo das costelas de 4 dos sujeitos haviam sido removidos, restando no lugar apenas coração, pulmão e diafragma. A pele da maioria dos músculos ligados às costas foram arrancados, expondo os pulmões entre os arcos costais. Todos os vasos e órgãos remanescentes estavam intactos, mas foram tirados e deitados no solo, em volta dos corpos eviscerados, mas ainda vivos das cobaias. O trato digestivo de todos os 4 podia ser visto ainda trabalhando, digerindo comida. Rapidamente se tornou aparente de que eles estavam digerindo a própria carne há alguns dias. A maioria dos soldados naquela instalação eram das operações especiais russas, e mesmo assim se recusaram a retornar à câmara para remover os sujeitos. Sujeitos esses que continuaram a gritar para serem deixados na câmara, implorando e demandando para que o gás fosse religado, para que voltassem a dormir. Para a surpresa de todos, os sujeitos lutavam bravamente no processo de serem removidos da câmara. Um dos soldados foi de arrasta tendo a sua garganta arrancada, e outro foi gravemente ferido também. Outros 5 soldados se churrascaram nas próximas semanas por conta própria. No meio da confusão, um dos 4 sujeitos teve o seu fígado rompido e foi de arrasta devido à hemorragia imediatamente. Quase imediatamente. Os médicos da pesquisa tentaram sedá-lo, mas era simplesmente impossível. Mesmo uma dose cavalar de morfina sobredosada 10 vezes, e ele ainda lutava como um animal encurralado, ferindo gravemente um dos médicos. O coração dele ainda bateu por 2 minutos depois do fim, a um ponto que tinha mais ar no sistema vascular do que sangue. Mesmo após a parada, ele continuava gritando e se debatendo por mais 3 minutos, tentando com dificuldade atacar qualquer um ao seu alcance e repetindo a palavra mais, de novo e de novo, cada vez mais fraco até finalmente cair no silêncio. Os demais 3 sujeitos estavam fortemente restringidos e foram removidos para a unidade médica. Os 2 com as cordas vocais ainda intactas continuaram implorando pelo gás. O mais ferido dos 3 remanescentes foi submetido à cirurgia na única sala de operação da unidade. No processo pré-cirúrgico do sujeito, para recolocar os seus órgãos lá dentro, descobriram que ele era efetivamente imune a sedativos. Ele lutou ferozmente contra as amarras quando o gás anestésico foi trazido. Foi necessário um pouco mais de anestésico do que normalmente. No instante em que suas pálpebras se fecharam, seu coração parou. Durante a autópsia desse sujeito, foi descoberto que o sangue dele carregava o triplo do level de oxigênio normal. Os músculos que ainda restavam no esqueleto estavam severamente rasgados, e ele tinha fraturado 9 ossos por conta própria, enquanto se debatia. O primeiro sujeito a começar a gritar, que estava com as cordas vocais destruídas, não tinha como reclamar ou implorar, só reagia mexendo a cabeça violentamente quando o gás anestésico foi trazido para perto dele. Mas balançou concordando quando alguém relutantemente sugeriu submetê-lo à cirurgia sem anestesia. Ele não teve uma única reação durante as 6 horas de procedimento médico para recolocar os seus órgãos no lugar e tentar reconstruir a pele que restava. O cirurgião residente repetiu várias vezes que não era medicamente possível esse paciente estar vivo. Uma enfermeira afirmou que viu a boca do paciente se curvar para um sorriso algumas vezes, sempre que seus olhos se encontravam. Quando a cirurgia acabou, o sujeito começou a chiar muito alto, tentando falar com muita dificuldade. Achando que seria algo importante, o cirurgião-chefe entregou um papel e caneta para que o paciente pudesse escrever sua mensagem. Era a simples frase: "Continue cortando". Os outros 2 sujeitos passaram pela mesma cirurgia, ambos sem anestesia, porém necessitaram da indução de um medicamento paralisante pela duração da operação, extremamente necessário, já que era impossível operar com os pacientes rindo continuamente. Paralisados, os sujeitos podiam apenas seguir os pesquisadores com os olhos. O medicamento administrado foi metabolizado por eles em uma velocidade anormal, e eles logo tentaram escapar das amarras que os restringiam. Quando puderam falar novamente, apenas pediam pelo gás e a câmara.
Os pesquisadores tentaram questionar sobre os ferimentos e por que eles precisavam do gás novamente. A única resposta foi: preciso me manter acordado. Todos os três precisaram de amarras reforçadas e foram colocados novamente na câmara, esperando por ordens superiores do que deveria ser feito com eles. Os pesquisadores enfrentaram a fúria dos militares patrocinadores por terem falhado no objetivo inicial do projeto. Foi considerado eutanásia dos sobreviventes. O oficial em comando, um ex-KGB, é claro que era um ex-KGB, viu o potencial e quis ver o que aconteceria se colocassem o gás novamente. Os pesquisadores fortemente contestaram essa decisão. Em preparação para serem selados na câmara novamente, os sujeitos foram conectados a monitores. Tiveram suas amarras acolchoadas para confiná-los a longo prazo. Para a surpresa de todos... Caralho, meu amigo, você já usou essa frase umas 3 vezes nesse texto, não aguento mais, pelo amor de Deus. Todos pararam de lutar no momento em que souberam que voltariam para o gás. Era óbvio que nesse ponto, todos os três estavam lutando bastante para se manterem acordados. Um dos sujeitos que ainda poderia falar começou a murmurar alto e continuamente. Um dos sujeitos mudos estava flexionando as pernas contra as amarras de couro, com toda a força que ainda tinha. Primeiro para a esquerda, depois para a direita, apenas para ter algo para se focar. O sujeito restante estava levantando a cabeça do travesseiro e piscando rapidamente. Sendo o primeiro a ser ligado ao monitor, a maioria dos pesquisadores estavam monitorando suas ondas cerebrais. E, que surpresa, eram normais boa parte do tempo, mas às vezes ficavam nulas, inexplicavelmente. Parecia que ele repentinamente sofria de morte cerebral, antes de voltar ao normal. Enquanto se focavam nas ondas do monitor, apenas uma enfermeira viu que o homem fechou os olhos no mesmo momento em que sua cabeça bateu no travesseiro. As ondas mudaram imediatamente para similares a de sono profundo, então se anularam pela última vez, quando seu coração parou. O único sujeito que ainda podia falar começou a gritar para ser selado imediatamente. Suas ondas cerebrais mostraram as mesmas linhas nulas do sujeito que tinha acabado de arrasta. O comandante deu ordem para selar a câmara com os 2 sujeitos restantes e 3 pesquisadores. Mas um dos pesquisadores nomeados surtou e utilizou uma arma para dar fim no comandante e no sujeito mudo. Ele apontou a arma para o sujeito restante, ainda preso à cama. Todos os membros da equipe médica e pesquisadores fugiram. Eu não serei preso com uma coisa dessas, não com você. Gritou ele para o homem preso à cama. O que é você? Ele demandou. Preciso saber. O sujeito sorriu. Você se esqueceu tão facilmente? Somos você. Somos a sua loucura que espreita dentro de vocês todos, suplicando para ser liberta a todo momento nas profundezas da sua mente primitiva. Somos o que você esconde em sua cama todas as noites. Somos o que você mantém selado em silêncio e paralisado quando vai para o paraíso noturno, onde não podemos alcançar. O pesquisador parou e atirou em seu coração. O monitor ficou nulo. O sujeito, friamente engasgado, disse: Quase livre. E acabou. Essa creepypasta é de 2010. E porra, como ela envelheceu mal, amigos. Eu simplesmente perdi o interesse em certo ponto. Eu tive algumas ideias para melhorar ela, mas primeiro eu tive uma dúvida que eu precisei sanar. As cordas vocais podem simplesmente ser rompidas de forma mecânica? A minha primeira resposta antes da pesquisa era: não, claro que não dá pra romper elas assim. São músculos. E músculos não se rasgam tão facilmente. Mas porra, que bom que eu pesquisei, porque elas podem sim. Elas podem se romper e depois se regenerar. Em casos muito graves, elas não se regeneram tão bem assim e a pessoa pode perder a voz permanentemente. Dito isso, como eu já expliquei nos vídeos de My Little Pony, ficar sem dormir pode causar alucinações brabas, fadiga e outras coisas, como perda da noção do tempo e uma resposta mais lenta do corpo no geral. Inclusive, eu desbloqueei uma memória enquanto eu tava lendo isso de quando eu era mais novo, adolescente, né? Eu costumava fazer esse tipo de coisa, uns experimentos assim, de hoje eu vou vir à noite pra ver qual é a brisa de ficar horas sem dormir. Já que quando eu era criança eu sofri de insônia severa por muitos anos. E eu tive sim algumas alucinações auditivas com apenas algumas horas de falta de sono. Mas eu já sabia que eu era propenso a alucinações. Se isso foi com horas de falta de sono, imagine dias, né? Numa pesquisa bem porca que eu fiz aqui, parece que o recorde de dias sem dormir é 11. Mas isso eu imagino que num ambiente controlável e confortável. Eu acho que eu não preciso nem dizer que essa creepypasta é fake, né? Uma pessoa não conseguiria fazer nada disso
de ficar com os órgãos pra fora por tanto tempo ainda funcionando. Eu fiquei pensando, como que eles organizaram isso depois de tirar os caras da câmara? Eles botaram uma sacolinha pra cada um colocar os órgãos dentro? Ou eles botaram na cavidade abdominal aberta mesmo? Sei lá, é meio fantasioso demais. Mas quando a gente é criança, a gente acredita, né? Além disso, essas cirurgias que eles teriam pra recolocar o trato pra dentro, precisaria de uma reconstrução de pele, óbvio, seriam muito difíceis. Porque com certeza esses órgãos foram todos contaminados e botar pra dentro da cavidade de novo, com certeza geraria uma sepsia geral e eles morreriam de autoenvenenamento por lixinho do corpo em alguns dias. Enfim, aqui vão minhas ideias para melhorar. Primeiramente, eu teria dado nome aos sujeitos, porque a identificação deles no texto é muito confusa. Não custava nada falar sujeito A, sujeito B ou sujeitos 1, 2 e 3. A segunda coisa que eu faria é que não faz sentido um experimento onde você não pode ver o que está acontecendo. Então, mesmo que não tenha câmeras, uma das paredes poderia ser envidraçada ou algo assim. Isso poderia quebrar o suspense, sim, poderia, mas ele já não é aquelas coisas. A contagem dos dias também é meio confusa, então eu acho que eu estruturaria o texto como uma lista de relatório. Tipo assim, dia 1, nada digno de nota. Dia 2, estão falando várias maluquices. Dia 3, começaram a gritar, uma coisa assim. Outra ideia que eu tive é que a minha maior vigarice seria fazer os caras ganharem uma consciência de colmeia. Eu não sei como explicar isso cientificamente, mas talvez os cérebros deles tivessem entrado num tipo de sintonia própria, agora que eles criaram um dia infinito que nunca chega ao fim, que só existe na contagem de tempo deles, sei lá, alguma coisa desse tipo. E daí eles falariam em uníssono e a dor de um todos sentiriam. Um bagulho assim, que os conectasse. Eu também descreveria melhor o deterioramento do corpo. Faria algo tipo assim: seus cabelos ficaram frágeis e opacos, as peles empalidecidas e finas, os dentes amolecidos caíram das bocas, as unhas cresceram formando camadas estranhas e grossas, como as de um animal. E ao abrir a porta pela primeira vez, seus olhos ficaram praticamente cegos. Eles perderam boa parte da clareza da voz e ficaram com um tipo de chiado aterrorizante de subtom do som, assim, que para sempre assombraria os pesquisadores. Alguma coisa desse tipo. Outra coisa que eu teria feito é que eu não teria colocado esse plot de eles vão voltar para dentro. Eu teria deixado um dos sobreviventes lá dentro sem ser resgatado da primeira vez, para ver o que aconteceria. Outra coisa que eu teria feito é eles escreverem símbolos na parede com vermelho, como se tivessem criado um sistema próprio de comunicação, ou talvez através de ruídos baixos que reverberam dentro da câmara por causa da sua conformidade, que os cientistas não sabiam quando construíram ela, sei lá, alguma coisa assim. Tô viajando. Final da creepypasta teria ficado melhor focar na experiência de alguém que sobreviveu à pesquisa, ou sei lá. Outra coisa que me incomodou bastante é que tinha esses centímetros de água lá dentro, e como que essa água não deteriorou os órgãos que estavam para fora? Como que ninguém ouvia ele se movendo dentro da câmara se o chão tava cheio de água? Da onde veio essa água? Do banheiro? E novamente, como que ninguém tentou se churrascar nas primeiras horas? Tipo, além do banheiro, eles poderiam tentar bater a cabeça na parede, sei lá. Todos os caras dos 5 sujeitos se submeteram ao experimento, ninguém tentou ir de vala simplesmente. Outra coisa que eu fiquei pensando é, esses sujeitos, já que eles são prisioneiros de guerra, eles são russos, eles entendem russo, que idioma eles falam? Por que que eles não tentam se comunicar entre si e tentar bolar um plano? Tipo, eles só aceitam que estão microfonados e é isso, vamos obedecer tudo que tá acontecendo. Quem são eles? Eles têm idades semelhantes ou tipo físico semelhante? A gente não tem informação nenhuma sobre qual foi o critério para selecionar essas cobaias. Seria legal ter a perspectiva de uma das cobaias sobre o processo de enlouquecimento lá de dentro, que poderia fazer com que a gente se importasse mais com elas. Enquanto eu tava lendo a história, eu simplesmente não me importava com ninguém. Porque a gente, como leitor, não se aproxima de nenhum dos personagens. Eles nem têm nome, na verdade. Agora, a minha pergunta cabal, assim, pra terminar. Por que isso foi feito na Rússia? Faria alguma diferença se isso fosse no Japão, por exemplo, que é comprovado que eles fizeram experimentos com prisioneiros de guerra chineses? Não tem nada culturalmente conectado à Rússia, nem nada assim, a não ser essa breve menção da KGB que chega a ser hilária, porque
porra, foda-se. O que me faz pensar que quem escreveu isso foi um americano e ele só pensou assim, quem são as pessoas que geralmente são os vilões? Os rostos. Enfim, eu espero que vocês tenham se divertido com essa creepypasta, mesmo que ela seja meio painha hoje em dia. As descrições anatômicas, o cara se esforçou, né, pra fazer alguma coisa interessante. Muita gente gosta dela, muita gente acha ela tenebrosa. Quando eu li pela primeira vez, eu me lembro que fiquei muito interessado e que ela me deu sim algum medinho na hora, mas hoje em dia ela é meio intragável pra mim. Não tem como negar que ela teve sim um peso na comunidade creepypasta e com certeza influenciou outras creepypastas no geral. Quase esqueci de explicar sobre o bonecão que tinha na foto, o experimento de sono russo, né, que foi uma das coisas que deixou a creepypasta famosa. Há um tempo atrás eu achava que isso era uma escultura e eu tava pronto pra falar, é uma escultura de arte, não sei o que. Na verdade, é um prop de Halloween, de decoração de Halloween para casas. Ele é da empresa Morbid Industries, que trabalhava para Spirit Halloween. O nome dele é Spasm, como espasmo. A descrição do produto é: coloque esse prop perturbador de detecção de movimento e assista o medo se formando enquanto seus convidados passam por ele sem suspeitar de nada. Quando começa a se tremer e os arrepios esquisitos começarem, você vai querer se certificar 2 vezes que as amarras estão mantendo ele bem seguro. Daí tem aqui o tamanho dele, ele faz movimento e som e precisa de baterias. Inclusive, eu achei uma pessoa que tem uma review dele aqui no YouTube pra vocês verem como é que ele se mexe. É um movimento bem sutil. E alguém simplesmente botou essa foto em preto e branco, deu uma editada e colocou junto com a creepypasta. E é isso. Deixa um comentário, deixa um likezinho. Fala que outras creepypastas clássicas vocês querem ver por aí. Por hoje é isso. Até semana que vem e tchau.